Alô, a paz do Senhor Jesus para os ouvintes da live Reflorescer. Boa tarde. Que bom estar aqui mais uma terça-feira. Tá saindo? Não. Tá? Que bom estar aqui mais uma terça-feira para juntos estudarmos a palavra de Deus, que é a coisa mais linda do mundo, a palavra, para nos enchermos dela, para que ela nos lave, nos limpe, porque a palavra nos cura a alma, nos cura o corpo, ela salva, ela liberta, ela nos arranca das trevas espirituais em que vivemos mergulhados e nos traz para a sua maravilhosa, inconfundível luz, porque a palavra é a luz. E eu não poderia deixar de começar o programa orando pelo planeta. Hoje eu oro pelo planeta. Hoje eu oro por todas as nações que compõem esse planeta, este planeta. Hoje eu oro pelas nações que estão tranquilas, como a nossa, e oro por aquelas que estão num caldeirão, como se estivessem num vulcão de desequilíbrio. E é verdade, elas estão num vulcão de desequilíbrio. Há um desequilíbrio tremendo no planeta. Aqui no Brasil, nós estamos sofrendo algumas consequências, como as enchentes no sul, 2 estados sendo tremendamente castigados pelas chuvas, pelos pequenos tornados que se tornam grandes porque provocam chuvas de granizo, pedras que parecem um ovo de galinha, de tão grandes que são. Destroem telhados, destroem plantações, acabam com hortas, até de repente com animais, quando vêm os raios, bandos de vacas, de porcos são mortos pelos raios. Muita destruição e nós não podemos ignorar isto, não podemos fingir que não está acontecendo nada, não podemos fingir que tudo está simplesmente maravilhoso, porque enquanto nós não estamos sendo atingidos por tais fenômenos, a gente acha que está tudo bem, mas a gente tem que começar a se prevenir espiritualmente. E nós só conseguimos nos prevenir espiritualmente através das nossas orações. Não há outra maneira de nós nos prevenirmos senão nos conectando com Deus, orando por nós mesmos, pelas nossas comorbidades físicas, pelas nossas deficiências espirituais, pelas nossas comorbidades físicas, pelas nossas deficiências espirituais, por tudo aquilo que nos oprime, que nos deixa tristes e melancólicos, como também intercedendo pelo Brasil, que é a nossa pátria, no sul tanta chuva, na Amazônia queimadas que não param, provocadas pela irresponsabilidade de seres humanos conectados com o inimigo, e também a seca, uma coisa terrível, como nunca se viu. Há anos atrás aconteceu assim, 20 e tantos anos, o Rio Negro, que é um rio imenso, é um dos afluentes do Rio Amazonas, secando completamente. Gente, as casas ribeirinhas, casas flutuantes,
tudo encalhadas na areia. Faltando água para lavar roupa, para cozinhar, nem para beber nem se fala. E o governo correndo para lá e para cá para dar assistência. Então, eu até tenho feito assim elogios ao governo federal, porque eu sei que ele não está fazendo mais do que cumprir com a sua obrigação em socorrer o povo, mas ele tem feito. Inclusive agora nessa guerra mundial, né? Mundial não, nessa guerra regional entre israelenses e palestinos, o governo brasileiro tem emprestado a sua solidariedade, mandando constantes aviões para lá, levando remédios, levando água, levando alimentos, roupas, etc. E na volta trazendo aqueles que querem voltar. E que dá para trazer, porque tem muitos que já morreram, muitos brasileiros, porque estavam longe da região de repatriação. Então eu oro, Senhor, tu que és Deus de eternidade a eternidade, de geração a geração, um Shaddai maravilhoso, Deus vivo, Jeová, que é o Pai da eternidade, entendeu? Criador de todas as coisas, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, unigênito, o nosso advogado junto à porta da graça, e também meu Deus vivo, meu Deus vivo, o Espírito Santo, que faz parte dessa Santíssima Trindade, a essência de um único Deus em três pessoas distintas. Olha para este planeta, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós que ainda habitamos aqui. Nós sabemos que o planeta está em ebulição. Quando eu digo assim, é porque ele está fervendo. É porque as coisas que estão acontecendo são muito complexas, muito difíceis de resolver, porque elas resultam do egoísmo humano, do orgulho, da maldade que há em seus corações, ou nos nossos corações, como seres humanos, que eu me incluo também, e nós não enxergamos que não é isso que tu queres, porque tu és amor, amor puro, amor ágape, e tu queres a união, e tu queres a paz, e tu queres o aconchego, o respeito, a vizinhança com carinho, com dignidade, com amor. Então eu te peço, envia os anjos socorristas, que Miguel Arcanjo, que chefia tantas falanges de anjos socorristas, esteja trabalhando no meio de tantas carências, de tantas necessidades, principalmente na faixa de Gaza, na Palestina. Quanta miséria, quanta tristeza nós temos visto. Mas nós sabemos também, nós estudiosos da palavra, que isso que está acontecendo é cumprimento da tua palavra. Cumprimento. A tua palavra está se cumprindo. Se cumprindo. E nós não podemos fechar os olhos, tapar os ouvidos e achar que nada está acontecendo. Então, meu Deus maravilhoso, meu Deus amoroso, amantíssimo, misericordioso, socorre o planeta, socorre esses países que estão em guerra, como Rússia e Ucrânia, como Israel e Palestina, e outros que estão namorando com a guerra, desejosos também de lutar, de instigar, de destruir os seus vizinhos, por ambição, para tomar posse daquilo que não lhe pertence.
mas tu és o Deus eterno, tu és o Deus que tudo controlas, e tu és o Deus que estás no controle, no poder e na vontade de todas as coisas, e determina, Pai, tudo aquilo que tem que acontecer no planeta de acordo com a tua palavra, porque a palavra é a verdade. A palavra não mente. E nós estamos aguardando a vinda de Jesus. E eu conclamo todos os nossos amigos da Live Reflorescer, todos os nossos irmãos que nos acompanham a diariamente fazermos orações pela paz. Porque mesmo que nós saibamos que é cumprimento da palavra, que tudo que está acontecendo prenuncia a volta de Jesus ao planeta, nós temos obrigação de orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos planetários, aqueles que vivem no planeta, para que o Senhor tenha misericórdia deles. Porque tem gente que está morando próximo do mar e, como não tem água, estão bebendo água salgada. Isso é uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Mas confiamos que o socorro bem presente vai prevalecer e que brevemente nós tenhamos respostas, porque o planeta está em oração pelos irmãos que estão sofrendo tanto, passando por tantos distúrbios e tantas dificuldades. Tudo isto eu te oro e peço em nome de Jesus, soberano, sacrossanto, que é o nome que está acima, acima, acima de todos os nomes. Amém e amém. Bem, e como nós estamos estudando as cartas, hoje nós vamos para a terceira carta. E ainda vamos comentar alguma coisa da primeira e da segunda carta, tá, gente? Sempre. Porque quando eu acho novidades, eu quero trazer. Estou sempre lendo, sempre procurando alguma coisa. Nós já vimos a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. A segunda, Esmirna. E a terceira que nós vamos ver hoje é a carta endereçada à igreja de Pérgamo. São as igrejas da Ásia Menor que foram escritas pelo apóstolo João, ditadas pelo Senhor Jesus de Nazaré, o apóstolo, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Então, eu vou ler aqui a terceira carta, que está no segundo capítulo do livro de Apocalipse, Apocalipse 2, começando do versículo 12, indo até o versículo 17. Uma coisa que me chama a atenção e que eu acho muito interessante, uma coisa que me chama a atenção e que eu acho muito interessante é que essas cartas são curtas. Não são cartas enormes, não são, elas são curtinhas. Porque o Senhor Jesus, ele resumia, ele sintetizava o seu pensamento. E as cartas são bem curtas. Então, essa carta à igreja de Pérgamo diz assim, começa no versículo 12 do segundo capítulo de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 filhos.
Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Jesus está se referindo a Herodes Antipas, que foi um filho do grande rei Herodes, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Balaão era uma espécie de mestre do mal. Ele sempre pautou por servir ao inimigo e aos seus asséculos. E ele tinha um aluno chamado Balaque. E ele ensinava esse Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, nós vemos aqui nessa parte o seguinte, que essas coisas que aconteciam alguns séculos após a ida de Cristo de volta aos altos céus, depois de Cristo, porque nós temos o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Isso acontecia como acontece hoje. Pessoas que sacrificam coisas aos ídolos, comidas aos ídolos, e oferecem em festas, em festas, comidas, doces, bolos, tudo antes preparado para sacrificar aos ídolos, aos espíritos com quem elas têm sintonia e afinidade. Então, essa é uma prática que já existia naquele tempo, séculos e séculos atrás. Esse Balaão ensinava a Balaque para atropelar os filhos de Israel, no sentido de lhes oferecer comidas oferecidas aos seus deuses, ou seja, praticar a idolatria e também se prostituírem, porque achavam que não tinha nada a ver você ser da igreja, você está numa igreja que foi fundada por apóstolos cristãos, mas ao mesmo tempo está com um pé lá fora e se prostituir, fazer culto a deusas de fertilidade e outras coisas mais. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, né? Então, isso aqui já foi explicado para vocês também nas cartas anteriores. Arrepende-te, pois. Esses nicolaítas, como eu falei, eles praticavam também a prostituição e não achavam haver problema algum. Não achavam haver problema algum. Estando dentro da igreja, que nada. Tudo é permitido. O que não é entendido aqui é o que não é entendido hoje em dia, hoje. Por isso que eu digo que essas cartas, elas são tão atuais como se tivessem sido escritas hoje. Porque elas contêm assuntos que são praticados hoje. Pessoas que não compreendem ainda que ser cristão é passar por reformas. Custe o que custar, doa o que doer. Muitas vezes nós somos impelidos pelos ataques. E hoje eu estava conversando lá no médico, onde eu fui com uma amiga minha, encontrei uma amigona minha da igreja.
E nós ficamos conversando mais de 40 minutos enquanto esperávamos a nossa vez, e ela falando: irmã Vera, nunca fomos nós, mulheres que intercedemos, cristãos que estamos na prática do bem, no caminho do Senhor, tentando obedecer, nunca sofremos tantos ataques do inimigo como agora. Nunca. Tem sido um ataque atrás do outro, um ataque atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra, uma luta muito grande. É verdade. E o que acontece hoje é que as pessoas hoje em dia não percebem que o cristianismo exige de nós reformas. Quem é cristão, quem aceitou Jesus, quem optou por segui-lo, quem optou por pegar a sua cruz e segui-lo, tem que começar a se reformar. Tem que começar. E muitas vezes, os mais próximos de nós é que nos atrapalham nessa caminhada. Aqueles que estão mais próximos a nós nos atrapalham. Não se iludam que não é verdade, é a mais pura verdade. Essa amiga minha estava me contando alguns problemas e eu corroborei também com outros que eu contei a ela, porque nós somos seres humanos e não vamos dizer que porque somos cristãos não passamos por nada. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Foi isso que ele falou. E ele nos ensinou a tomar a nossa própria cruz e segui-lo. Quem toma a cruz, cruz é peso, cruz é luta. Cruz é coisa muito pesada mesmo. E a gente tem que tomar e seguir em frente. Então, falta aos cristãos a reforma. Falta a vontade de reforma. De pedir a Deus que cure sua alma. De pedir a Deus que vá arrancando toda a planta daninha, toda a erva daninha que há na mente, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no coração, no mais profundo da alma, que atrapalha a nossa caminhada com Ele. Uma purificação. E aqui ainda havia aqueles que eram treinados para irem para dentro da igreja servir de pedra de tropeço para os cristãos que estavam caminhando. Nessa carta pega. Arrepende-te, no versículo 16, Jesus diz: arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Isso são colocações profundamente espirituais que Jesus nos promete. Ele manda que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse ouça está implícita a palavra obedecer. Tá, meus ouvintes queridos e amados? A palavra obedecer está implícita aí, implícita. Não temos apenas que ouvir e deixar passar, mas temos que cumprir a palavra na obediência, na sintonia, na intimidade com Ele. E Ele diz que ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Agora vejamos. Eu vou tecer aqui
alguns comentários sobre a igreja de Pérgamo. Nós podemos ver pelo teor desta carta, quando eu falo em teor, eu estou me referindo ao assunto que está contido aqui. Eu estou me referindo a este assunto que está contido aqui. Quando ele diz assim, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem disse isso foi Jesus, porque Jesus foi quem ditou as cartas ao apóstolo João. Aí, quando ele fala aqui, o trono, no versículo 13, eu sei as tuas obras. Ele disse para aquele povo da igreja de Pérgamo que ele conhecia as obras daquele povo, assim como ele conhece as nossas obras, onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos, ele conhece as nossas obras. Vocês estão me entendendo? Conhece a obra de cada um. Seja onde nós estivermos congregando, que tipo de obras nós praticamos, na nossa casa, na rua, como é que nós nos comportamos, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, ele está nos esquadrinhando, nos sondando, verificando a nossa sinceridade, se as nossas ações são exatamente sinceras e obedientes de acordo com aquilo que ele requer de cada um de nós. Então, isso aqui é atualíssimo. Quando ele fala lá para aquele povo, ele está falando para nós. Do contrário, ele não teria deixado registradas, ele não teria deixado essas palavras aqui no livro da verdade. Se este livro atravessa séculos, se é o livro mais vendido do mundo, não é o mais lido, vamos ser corretos. As pessoas compram. Por que então compram? Porque então é o livro mais vendido do mundo, não leem. Muitos deixam tomando poeira aberto na estante no Salmo 91, direto, achando que deixar o livro, a Bíblia, que é o livro da vida, é a palavra aberta, é Jesus falando, deixando aberto no Salmo 91, está se protegendo, se resguardando de alguma coisa. Não está, meus irmãos. Este livro, ele não foi feito para isto. Não foi feito para isto. Ele foi feito para quê? Ele foi feito para ser manuseado, para ser lido, para nele tirarmos as dúvidas daquilo que nós não entendemos, que nós não compreendemos, não nos chega a compreensão. Aí nós vamos procurar quem nos explique. Vamos abrir livros que foram ditados também por Jesus para homens especialíssimos, homens que são porta-vozes do Espírito Santo de Deus, para falar conosco e nos explicar aquilo sobre o que nós temos dúvidas. E cada dia mais eu quero saber. Nós vamos fazer, daqui mais um pouco, quando terminarmos as cartas, vamos começar um estudo sobre Cantares de Salomão, que eu recebi de uma amiga minha, uma apostila. Ela falou, Vera, quando eu peguei essa apostila nas minhas mãos, eu me lembrei imediatamente de você, que você vai poder fazer um excelente uso dessa apostila, realmente, meus irmãos. Eu já li as primeiras 50 páginas, porque tem quase 200 páginas de estudo sobre o livro Cantares de Salomão. É fazendo uma tipologia, uma comparação, as figuras lá, porque são muitas figuras.
Amo meu amado é lindo, meu amado é tudo. E ali o autor vai explicando cada coisa, o que significa Jesus está ali. Então, eu estou maravilhada e quero trazer para vocês esse estudo maravilhoso. E depois a gente vai orar bastante para o Senhor Jesus nos explicar o restante de Apocalipse, as batalhas, as figuras para a gente também trazer para vocês. Então, quando ele diz assim na carta a Pérgamo, o trono de Satanás, isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estavam sobremaneira multiplicados. Não é que existisse um trono literal, mas isso aqui é falado ao nível espiritual. É um nível espiritual, não é um trono literal. E ele explica aqui, o comentarista, isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estavam sobremaneira multiplicados, pois Pérgamo era um centro de adoração ao imperador romano, o que caracterizava sobremaneira a idolatria. Se o povo adorava um homem, um imperador, isso simbolizava o quê? Idolatria. Idolatria completa, porque nós temos que adorar quem? Adorar a Deus, adorar as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não temos nem que adorar a anjos, senão a Deus. Entenderam isso? Então, essa igreja de Pérgamo, eu lembra que eu falei para vocês no programa passado? Que essas cartas elas teciam tanto elogios quanto repreensões, né? E essa igreja de Pérgamo, ela recebeu elogios e, ao mesmo tempo, repreensões. Aqui no versículo 13 do capítulo 2, o Senhor tece alguns elogios a Pérgamo. Diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas ele também tece repreensões quando ele diz que alguns que estão na igreja seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a convencer o povo israelita a comer da comida oferecida aos ídolos e a se prostituir. Então, eu vou ler aqui para vocês algumas considerações sobre a igreja de Pérgamo. Que diz assim: o Senhor Jesus elogiou a igreja de Pérgamo por permanecer fiel diante das perseguições. Eles permaneceram fiel diante das perseguições. No entanto, ele a repreendeu por causa das heresias que ali havia. Heresias. O povo cometia heresias contra Deus. O povo cometia heresias contra os ensinamentos dos apóstolos aí naquela igreja. Tá? Segundo entendemos, esta igreja representa a era do imperador Constantino, 280 a 337 depois de Cristo.
o qual fez cessar a perseguição ao culto cristão com o Edito de Tolerância, 313 depois de Cristo. Então, na época do imperador Constantino, porque de tempos em tempos os imperadores romanos eram mudados. Quando havia a igreja de Pérgamo, o imperador que dominava era Constantino, e ele reinou de 280 a 337 depois de Cristo. Então, havia uma perseguição tremenda aos cristãos. Muitos foram mortos, muitos pereceram porque não negaram o nome de Deus, porque permaneceram fiéis ao Senhor, Muitos pereceram. Se não puder pegar daí, porque é sua exclusivo, você pega daí. Tá? Esse copo é assim mesmo, ele tem essa mancha aqui embaixo, mas é porque essa garrafinha já foi. Então, esse imperador Constantino, da época de Pérgamo, ele fez cessar a perseguição ao culto cristão. Ele proibiu que se perseguissem os cristãos, mandando publicar um edito. Um edito quer dizer um documento de tolerância. Que, olha só, tipo uma... Eu vejo assim nessa... Muito obrigada. Eu vejo nessa palavra tolerância até um certo orgulho da parte deles. Nós temos que ser tolerantes com esses cristãos. Sabe por que esses cristãos? Sabe por quê, meus irmãos? Porque quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles causavam dor às famílias cristãs, mais os cristãos proliferavam, aumentavam. Mais eles proliferavam, mais eles aumentavam. Então, ele achou por bem lançar esse documento chamado Edito de Tolerância. Vamos tolerar, não vamos mais perseguir. Isso aconteceu no ano 313 depois de Cristo, o qual fez cessar, lógico, fez parar a perseguição aos cristãos. Mais tarde, depois disso, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império por Teodósio. Teodósio foi outro imperador. 380 depois de Cristo. No entanto, a oficialização trouxe a influência pagã e mundana para a igreja. Houve uma consequência do imperador mandar parar com aquela perseguição aos cristãos. Houve uma consequência. Porque não vamos mais, vamos tolerar. Aí as igrejas passaram a ser invadidas por pessoas de outras doutrinas, né? Quando a religião cristã foi declarada religião oficial do Império pelo imperador Teodósio, no ano 380 depois de Cristo. No entanto, a oficialização trouxe a influência pagã e mundana para a igreja. A doutrina de Balaão, nós já sabemos disso. Vamos lá, em Balaão a gente já falou bastante. Vamos lá em Números 25, Números. Números 200. Números é depois do livro de Levítico.
Números 216. Números 25. E 2. Números, capítulo 25, versículos 1 e 2, que tem como título: Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Isso aqui é um exemplo de perfeita idolatria. Idolatria. Isto aqui é um exemplo de perfeita idolatria. Idolatria. Começou a prostituir-se o povo israelita com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E também no 31:16, capítulo 31, versículo 16, diz assim: capítulo 16, versículo 31, diz assim: Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, os israelitas foram seduzidos pelas filhas dos moabitas e prevaricaram contra o Senhor, porque houve aí grande idolatria, grande desobediência, e o Senhor não tolera a desobediência. Coisa linda. Coisa muito linda é a palavra de Deus, muito linda. Então, reapareceu também, nessa época, da igreja de Pérgamo, a doutrina dos nicolaítas, termo grego que significa dominadores do povo, que já havia sido enfrentada em Éfeso. Apocalipse 2:6, nós já vimos isso na Apocalipse 2:6, que diz assim, na igreja, Jesus falando à igreja de Éfeso: Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, uma coisa que eu vejo aqui nesses trechos, nessas explicações, é que a igreja de Jesus, o cristianismo, ele avançava muito, mas sempre encontrava muralhas pela frente. As hostes inimigas espirituais, isso é uma coisa real demais do planeta. Elas existem, elas têm muita força, elas se interpunham entre o povo que estava caminhando em obediência a Cristo e
o próprio Cristo, que estava do outro lado, elas se interpunham para que as pessoas não conseguissem avançar nos seus propósitos, no seu foco de caminhar para Jesus, para estar com Ele, para aprender dele, para ser aqui no planeta um servo fiel dele. Vocês estão reparando isso, meus queridos irmãos? Era isso, porque, nossa, o imperador liberou. O Teodósio falou, daqui para... O Constantino fez o edito. O Constantino fez o edito. E o Teodósio, ele mandou que não perseguissem mais os cristãos, né? E aí a igreja se abriu, mas entraram também não apenas os cristãos, mas aquelas hostes espirituais contrárias, trazendo doutrinas terríveis, doutrinas de prevaricação, de prostituição, de desobediência do mundo, sacrifícios a ídolos, a comidas, a doces, a bolos que eram preparados e oferecidos a entidades. Vocês estão me entendendo? Tenho certeza. E começaram a contaminar o povo, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres moabitas e de outros povos circunvizinhos que levavam... Não, aí foi uma escolha de cada um, porque cada ser humano tem aquilo que nós chamamos livre-arbítrio. E esses homens que se prostituíram, eles quiseram isso, eles quiseram se prostituir, eles quiseram caminhar nessa direção. E foram porque quiseram. Mas havia sempre um atropelo. O cristianismo nunca caminhou de uma forma literal, sem problemas. Houve perseguições múltiplas. Houve, como continua havendo hoje. Só que hoje é uma coisa mais velada. A gente, quando lê algumas determinadas revistas, como a revista Show da Fé, que é publicada mensalmente na minha igreja, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, a gente sabe, eles têm lá uma página que fala de... Uma página ou duas, ou até mais. Quando os assuntos são muitos, eles se multiplicam até em 4, 5 páginas, falando sobre as dificuldades da igreja, principalmente na Ásia e na África. E nós estamos vendo agora esta guerra. Israel e Palestina é uma guerra que tem uma base espiritual terrível, porque é uma luta de séculos. Isso não começou agora do estalo, isso já vem há séculos. Há anos de paz, há anos de tranquilidade, uma tranquilidade velada. Mas, de repente, há um pipoco e o vulcão explode de uma maneira tremenda, levando suas larvas para fora dele mesmo e arrastando tudo que há à sua frente. E é assim que é. É assim que é. Então, Nicolaítas é um termo grego que significa dominadores do mundo, e que nós já vimos na primeira carta à igreja de Éfeso, no versículo 6. Neste período, os líderes espirituais, o clero, porque aí nós já estamos lá em 300 e tal depois de Cristo, passaram a dominar os cristãos leigos. Os cristãos leigos, ou seja, a convencê-los de que aquela doutrina do cristianismo não os completava, não satisfazia tudo. E outra, exigia de cada um deles muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios.
muitas dificuldades, muitas lutas, muitas renúncias. E as pessoas que não estavam com uma base firme ainda, com os pés calcados na rocha que é Jesus, eles se deixavam levar por esse domínio. Essa filosofia trouxe todo tipo de erro dos nicolaítas e desvio doutrinário para a igreja, como, por exemplo, a aceitação de outros mediadores entre Deus e os homens. E nós sabemos perfeitamente, pela nossa fé, pela nossa aprendizagem, por aquilo em que nós cremos, nós sabemos perfeitamente que só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o único mediador, não existem outros. Não existem outros. Todavia, a palavra do Senhor é clara. Só há um mediador, Jesus Cristo. Vamos lá em 1 Timóteo 2,5. Vai falar exatamente isso. Primeira epístola de Timóteo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu gosto de ver pelo índice. Timóteo 1804. Primeira Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, nos diz aqui exatamente isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque ele, encarnando no planeta, como Filho de Deus, ele veio sob a forma de homem. E Jesus Cristo, homem, é o nosso único mediador entre nós e Deus, Jesus. Entre nós e Deus, Jesus. Vou deixar ali, ó. Então, nós já estamos no final, porque já vai dar 6 horas. Ai, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque o tempo foi a meu favor, porque eu consegui explicar tudo sobre a terceira carta hoje. Eu espero, meus queridos irmãos, meus ouvintes, meus amigos, que vocês estejam aprendendo bastante, porque eu estou. Nas pesquisas que eu faço, eu aprendo muito e sou muito feliz por isso. Não há nada que me deixe tão alegre quanto ser porta-voz da palavra de Deus. Ele me conhece, ele sonda o meu coração, ele me esquadrinha e ele sabe o quanto eu fico feliz por ser um porta-voz dele. Quero agradecer a quem entrou, quero agradecer a quem vai ver o programa depois, que não viu agora. Quero dizer muito obrigada a todos. Muito obrigada. Quero lhes desejar um restante de semana na paz do Senhor Jesus e até a próxima terça, quando possivelmente, ainda não recebi a confirmação, mas eu acredito que a minha filha venha para fazer uma palestra na próxima terça-feira a respeito do câncer, porque nós estamos vivenciando o Outubro Rosa, tá bom? Então, possivelmente, na próxima terça,
Quem tomará o microfone aqui será a Laura Helena Victor Barreto Antunes Siqueira. Nome enorme. Em nome de Jesus. Viu, Laura? Tá escutando, Laura? Se não estiver, você vai ver depois. Olha, faça de tudo para não desapontar os nossos seguidores. Um grande beijo no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.